Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição de hoje, que é a lição número 68. E eu quero aproveitar para saudar todos que estão aqui com a paz do Senhor e todos também que estão conectados em casa, que eu já vi que já alguns estavam à espera, e pedir desculpa pelo nosso pequeno atraso, mas estávamos com problemas com a internet. Mas graças a Deus já está a funcionar. Vamos orar e eu vou pedir ao nosso pastor para dar início com uma oração ao nosso estudo de hoje, por favor. Pai Santo e amado, te louvamos, graças, Deus, pelo teu imenso amor. Te louvamos, ó Deus, por teres concedido mais este dia, Deus, em que levantamos com vida, com saúde e, acima de tudo, a alegria que o Senhor colocou em nossos corações de virmos à tua casa, Senhor, para glorificar-te, exaltar o teu santo nome. Pai Santo, desde já nós pedimos a tua bênção sobre este lugar, sobre, Senhor, o trabalho que vai ser feito durante estas horas que estaremos aqui. Que o teu nome seja exaltado. Toca, Senhor, a vida dos teus filhos. Os que estão aqui neste templo, Senhor, aqueles que estão em casa, os enfermos, Senhor, ó Deus, aqueles que estão também, Senhor, apreensivo pelas preocupações, aleluia. Pedimos, Senhor, a tua intervenção. Deus, Senhor, é Deus de poder, Deus que faz o impossível. Glória a Deus. Agora, Pai, pedimos, Senhor, que caia com a tua graça sobre o teu filho, que vai, Senhor, ministrar a tua palavra para a edificação, Senhor, do teu povo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Podem tomar lugar. Então, como já havíamos dito, vamos hoje dar continuação com a lição número 10, o cativeiro de Israel e, em específico, o reino do norte. Como nós já devemos saber, né, aprendemos que houve uma divisão depois do rei Salomão, devido à idolatria que existia no povo de Israel, e então existiu essa divisão entre o reino do norte, que são 10 das tribos de Israel, e então existiu o reino do sul, que é o reino de Judá, que são as tribos de Judá e de Benjamim. E então vamos falar sobre o cativeiro e qual foi a razão por qual Israel foi cativo, né? Qual é que foram as circunstâncias que aconteceram para que o povo de Israel fosse cativo pelo o reino da Síria e mais tarde também pela Babilônia, como nós sabemos, né? Vamos ao texto áureo que se encontra em Oséias 6.1 e que está na página 68 da nossa lição. Oséias 6.1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. O textuário acho que já é muito claro, né, que nos mostra aqui que Deus foi aquele que permitiu que existisse essa mágoa, né, que permitiu que existisse esse cativeiro, mas Ele também foi aquele que trouxe a solução para esse problema que surgiu no povo de Israel. E a razão por qual isso aconteceu nós vamos estudar então nesta lição. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 de Reis, capítulo 17, do versículo 1 a 14, e depois dos 17 a 20, e o versículo 29 para terminar, que é um texto extenso, mas vai nos ajudar a resumir a história que vamos falar hoje. Vamos começar então, versículo 1. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa de Cásar. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e o cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria
Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio Gozá e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre de Atalaias até à cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos com as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhanças, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, até Judá não guardou os seus mandamentos do Senhor, seu Deus, antes de andar nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. E o versículo 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Amém? É um texto extenso, mas aqui dá para perceber o problema que estava a existir. E fica já um pequeno aviso à parte, né? Oseias, que está aqui a ser mencionado, nós vamos ouvir de dois Oseias. Havia o rei Oseias, que não foi o que escreveu o livro que está na Bíblia, e havia o profeta Oseias, que por acaso reinava também, que era profeta no mesmo tempo, e então vamos ouvir falar dos dois, ok? Temos que ter então atenção se estamos a falar do rei Oseias ou do profeta Oseias, e no estudo sempre que diz profeta é o profeta, e quando não diz profeta é porque provavelmente é o rei, ok? Então temos que ter esse cuidado. Então, mas deu para perceber que é o reinado da Síria, né? Que nós sabemos historicamente que se tornou um dos impérios mais fortes daquele tempo, né? Ainda é muito antes do reino da Babilônia, muito antes do Império Romano. A Síria começou então a conquistar os países ao seu redor, entre eles depois também a Israel e a Judá, que foi consequência da desobediência do povo de Deus. Que deu para perceber aqui bem. Mesmo assim, nós lemos no versículo 13 e no 14 que Deus estava querendo que o povo dele voltasse para ele. Deus não queria que o povo fosse cativo. Mas aqui fica muito claro, já só na leitura bíblica em classe fica muito claro, assim como em muitos idiomas se tem os ditados, né, que às vezes é preciso, só se aprende quando se passa pelo mal, não é? E então aí fica muito claro que eles só aprenderam quando bateram com a cabeça mesmo na pedra, né? Quando já estavam no mais fundo do poço. E então a lição nos vai ajudar a perceber isso ainda melhor. O objetivo geral é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus.
Os objetivos específicos é destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Sincretismo é uma mistura de tradições, né? Quando nós misturamos, por exemplo, a nossa cultura, minha cultura portuguesa, se misturar com a cultura angolana, eu estou a misturar as duas tradições e está a surgir uma nova cultura, né? E isso pode acontecer com as religiões. Era isso que estava a acontecer com a fé judaica, que estava a misturar-se com as fés dos povos pagãos que andavam ao seu redor, né? O estudo aqui deixa ainda um bocadinho mais claro que diz: Deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. No sincretismo, partes das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. E aqui, se tivéssemos um bocadinho mais de tempo, nós podíamos falar sobre o sincretismo no tempo atual. E talvez vamos tirar 2 ou 3 minutos para vocês darem alguma ideia aonde é que existem essas misturas, às vezes religiosas ou culturais, que vocês veem à vossa volta, ao vosso redor. Onde é que nós vemos, muitas vezes, ou existe esse tipo de misturas de tradições acontecer ainda no dia de hoje, e se sim, onde é que nós podemos ver essas misturas acontecer? Ok? De que forma? Porque principalmente nós aqui, que estamos numa nação onde está tantos imigrantes, que vêm de tantas nações, e eles se juntam todos na mesma classe. E cada qual traz a sua tradição. Traz a sua tradição, a sua ideia. Mas agora a questão é se estão a misturar essas tradições, não é? Ok? Isso é um bom exemplo. É? Yeah. Sim. Não. Isso é muito bom exemplo, não é? O Natal, normalmente uma festa, digamos, cristã, uma festa em que celebramos o nascimento de Cristo, mas que está a ser comercializado por total, e as tradições... Sim. Estar ali apresentando um coelhinho, né? Enquanto ensinando ali as crianças ali um coelhinho, o coelhinho da Páscoa. Né? Ali é um dia importante para as nossas vidas. Mais alguém? Muito obrigado, irmã Fábia. Nós podemos ver, por exemplo, em algumas igrejas tradicionais que focam-se muito nas tradições da sua igreja em vez de focar na palavra de Deus. Isso podemos ver que é um secretismo religioso que existe, não é? Quando nós tiramos a autoridade da palavra para manter as tradições que já existiam, não é? Que nem sempre têm origem bíblica, e isso é muito perigoso, que nós podemos ver que acontece ainda no tempo de hoje, né? Nós, como evangélicos, também podemos cair nessas áreas, né? Se nós focarmos muito só em certos costumes, né? Assim como houve um tempo, principalmente nas Assembleias de Deus, que se focava muito, por exemplo, na forma de vestir, ou em certos costumes que se tinha, né? Antigamente tinha-se que distinguir um pentecostal de todos os outros cristãos evangélicos, né? E talvez nesse ponto nós também fazíamos um certo sincretismo, misturando doutrinas humanas com a doutrina de Deus, né? E tornando regras que podiam ser boas, não estou a dizer que eram todas más, né? Mas que estávamos a misturar a palavra de Deus e fazendo doutrinas que não eram de Deus, não? Por exemplo. Matrimónios, claro, isso aí temos, matrimónios tem um grande secretismo, digamos, cultural, nesse caso, não é? Quando se vemos hoje em dia, hoje se juntam de todas as nações, e então aí surge uma nova cultura, porque vamos misturar aquilo que já, as diferentes culturas que existiam, não é? Claro. Ok, mas vamos então conhecemos agora a palavra secretismo, porque essa palavra vamos ouvir muito durante o estudo. Então sabemos sempre que misturamos duas coisas que antigamente não se misturavam, e que surge então alguma coisa nova, estamos a falar de secretismo. Vamos à introdução, que é na página 71, que fala: o
O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oseias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Tópico 1. Samaria é cercado pelo rei da Assíria. Ponto 1. Israel sob o reinado de Jeroboão. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos advertem os profetas Amós e Oseias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Nós já falamos sobre Jeroboão, que foi então o primeiro rei do reino do norte, que foi a seguir a Salomão, que houve essa divisão, né? E nós sabemos, e já falamos sobre isso nas lições anteriores, que Jeroboão não teve essas vitórias todas por agradar a Deus, mas sim porque trouxe idolatria e manipulou o povo de alguma maneira a crer nessas crenças que ele trazia das outras nações, né? E aí começou praticamente essa espiral negativa, né? Essa evolução negativa dentro do povo de Deus. Segundo ponto, a traição do rei Oseias. O rei da Síria, Salmanasser, descobriu que Oseias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper os pagamentos dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oseias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a situou por 3 anos. Sitiou. Isso, obrigado. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Para perceber esta parte, antigamente, né, Samaria era a capital do Reino do Norte e antigamente, assim como talvez às vezes vamos aos centros históricos das cidades, nós vemos que ainda tem aquele muro à volta e tem depois tem lá as casinhas dentro, tem o palácio lá dentro e então as cidades eram protegidas assim, né? Por exemplo, se formos a Zindelfing ou em Portugal é muito conhecido, ainda Óbidos, né, que ainda tem esse muro todo construído. E então se nós formos ver isso, chegando um povo inimigo, neste caso a Assíria, e cortando todas as entradas para chegar aquela cidade não tinha como negociar, quer dizer que só tinha que viver daquilo que tinha lá dentro. E durante 3 anos, aquele povo teve que lutar para ter alguma coisa, né? Nesses 3 anos, podiam ser 3 anos em que o povo de Israel podia ter-se voltado ao Senhor. Mas foram 3 anos em que eles ainda se entregaram mais à idolatria, infelizmente. E então nós percebemos que quando um povo cerca uma cidade dessa maneira, essa cidade está dependente ou de Deus, ou começa a depender das coisas que pensa que são certas. E infelizmente tomaram essa decisão errada, que depois levou à consequência de eles serem vencidos nessa guerra que estavam a lutar. Terceiro ponto, a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oseias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas como pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e o amor de Deus. Vamos ler Oseias 7, 11 a 14. E quem tiver, depois pode já fazer a leitura. Oseias 7, do 11 ao 14.
Vamos esperar pelos outros e depois podes ler. Oséias 7, 11 a 14. Ok? Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu, os farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas casas, nas suas camas, para o trigo e para o vinho, se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Obrigado. Até aqui. Então aqui dá para ver, primeiro, que Deus ainda falava com o povo, o estava mostrando o que ele estava a fazer de mal, e mesmo assim eles não adoravam a Deus. Não é? Assim como diz o 14, eles se juntavam para ter as suas festas, não é? Quando aqui se fala que juntavam para o trigo e para o vinho, é porque estava a fazer festas, não é? Estavam em grandes banquetes, estavam em grandes bebedeiras, mas sempre que se juntavam para falar de Deus, só criticavam ao Deus deles, não é? Que é muito triste. Infelizmente às vezes também acontece connosco, não é? Que não damos a prioridade certa ao nosso Pai e criticamos daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Claro que nós às vezes podemos estar em dúvida e podemos falar com o nosso Pai, assim como nós às vezes também duvidamos de alguma coisa que os nossos pais carnais nos dizem. Então a única coisa que nós podemos fazer é perguntá-lo, e Ele nos vai dar a resposta no tempo certo, e devemos de aguardar. Mas não devemos e é isso que muitas vezes acontece, porque Deus não responde agora, então eu vou desistir e vou entrar no extremo contrário daquilo que eu estava a viver até agora. E é isso que infelizmente acontecia muitas das vezes com o povo de Israel, e muitas das vezes acontece connosco, quando nós não recebemos a resposta de Deus no momento que nós queremos, mas sim quando não esperamos até a resposta vir no momento dele. E então nós desistimos. Mas não é porque Deus desistiu de nós, é porque nós desistimos dele. Amém? O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Vamos a Amós 5, 21 a 27. Amós que está pertinho de Oséias. Vem a seguir a Joel, que vem a seguir a Oséias, ok? Amós 5, 21 a 27, e quem tiver pode ter a gentileza de ler, por favor. Aborreço o desprezo, as vossas festas e as vossas assembleias solenes, e não dão nenhum prazer. E ainda que me oferecem holocaustos de ofertas de manjares, e não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afastas de mim o espírito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Caro, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso, e a justiça como
Primeiro impetuoso. Ofereceste-me-vos sacrifício e abluções de deserto por 40 anos, casa de Israel. Até o 26, mais um. Até o 26, sim. Antes levaste a tenda do vosso Moloque e que altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Obrigado, irmão Isaac. 27. O 27, sim, desculpa, irmão. Agora fui eu, o meu erro. Portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus do exército. Amém. Obrigado agora, irmão Isaac. E obrigado, irmã Fala, por relembrar. Então nós vemos aqui, começando já desde o versículo 21 e 22, que aqui o povo de Israel, mesmo com toda a idolatria, pensava que podia fazer os cultos a Deus normalmente, não é? Estavam a fazer, porque aqui fala de vossas festas e vossas assembleias solenes, se refere a um culto santo, né? Como nós dizemos que é a solene Santa Ceia, né? É um culto santo a Deus. E assim como também na Santa Ceia nos é relembrado que nós devemos examinar-nos a nós mesmos e que entre nós também há muitos fracos e que dormem, quer dizer que há muitos entre nós que andam a fazer as coisas que não fazem as coisas da maneira como Deus lhe agrada. E é isso mesmo que estava a acontecer aqui também. Faziam os cultos, faziam as festas, até traziam sacrifícios, faziam os holocaustos, faziam as tradições todas e podiam sair do culto e iam fazer um culto para os outros deuses. Infelizmente existem igrejas que acontece isso mesmo, que se faz um culto no domingo e depois, se não houver solução pelo pregador ou pelo orador daquela igreja, depois vão visitar a bruxa para buscar a solução. Infelizmente isso ainda acontece muito. No nosso país acontece isso, eu imagino que no Brasil também acontece. Aqui deve também acontecer. Aqui na Alemanha não se fala muito em geral da religião, infelizmente o povo já está mais para o lado ateu do que para o lado religioso, mas mesmo assim imagino que aconteçam essas coisas, não é? E é isso que acontece quando nós servimos a dois deuses. Mas não é só quando nós vamos visitar a bruxa, não é só quando nós temos imagens em casa. Isso acontece quando nós priorizamos a coisa superior a Deus. Isso acontece quando nós priorizamos um concerto de um artista qualquer superior a um culto. Quando nós priorizamos o nosso carro mais, ou o nosso trabalho mais do que a Deus. Claro que nós trabalhamos para sobreviver e às vezes os horários vão colidir. Isso não estou a dizer isso, porque nós temos que trabalhar e Deus, se nos deu aquele trabalho, Ele também sabe que não vamos poder estar sempre em todos os cultos. Mas não devemos de idolatrar o nosso trabalho. Não devemos de idolatrar o dinheiro que nós ganhamos no nosso trabalho. Porque se não for Deus a dar-nos força, se não for Deus a dar-nos saúde, para que é que o estaremos a fazer? Não? E é assim, nós de alguma maneira às vezes podemos dar culto a coisas que não... Muitas vezes não temos a humildade dentro de nós de reconhecermos que estamos falhando, que estamos errando, que estamos fazendo de uma maneira que não devemos fazer. Eu digo assim mesmo por experiência própria, de buscar examinar muitas vezes a mim mesma, porque o pastor, ele falou aí alguns dias atrás, em relação a ele ser uma pessoa muito exigente com ele mesmo, né? Às vezes é até algo assim, se torna exigir demais, se torna não muito bom, mas eu tenho muito disso também. Ao invés de eu estar buscando os erros da irmã Morena, eu vou buscar os meus, porque quando eu estou apontando a irmã Morena,
é porque eu estou querendo encobrir os meus, né? E essas coisas existem dentro de nós e nós precisamos tratar. Não é à toa que a palavra do Senhor, como você já falou há pouco, examinar-se a si mesmo, né? E é necessário. O pastor entrou nessa situação toda porque ele passou a examinar a ele mesmo, né? E por isso que ele chegou a essa decisão, né? Por estar examinando e vendo que tem alguns pontos que ele não está de acordo com como ele gostaria de ter, gostaria de estar. É isso. E assim estava esse povo que eles não tinham humildade de reconhecer que estavam buscando cultuar a Deus e a Moloque, a tantas outras coisas, né? Não, é mesmo para nós, se tiver alguma coisa é crescer, porque a lição é para nós podermos conversar, né? E analisar juntos, não é para eu estar aqui a falar sozinho. Não, mas isso é muito, muito, muito importante, né? E nós muitas vezes caímos nisso mesmo. A falta de humildade, a falta de nós sermos sinceros quando nós analisamos a nós mesmos. Porque é que nos leva a ver todas essas coisas. A gratidão a Deus e a humildade. É isso que nos leva a reconhecer os nossos próprios erros, a reconhecer as nossas próprias falhas. Quando não temos verdadeiramente um coração grato e um coração humilde, nós vamos continuar com o nosso coração cauterizado. Obrigado. Amém. Vamos ao segundo tópico, para que o tempo não corra por completo. O segundo tópico diz os pecados do povo e a sua queda. Ponto 1. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensivamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão que Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual, a rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Esta história é muito conhecida e é como está aqui escrito, parece muito estranha Deus fazer as coisas desta maneira, mas Deus demonstrou na vida de Oséias aquilo que estava acontecendo no povo, não é? Tomando aquela decisão, não é? Às vezes nós precisamos quando se Deus nós queremos, claro, como homem ou mesmo como mulher, nós queremos o melhor parceiro para a nossa vida e de certeza que não é o primeiro pensamento, é alguém da rua, não é? E então Deus pedir a Oséias, ao profeta, para casar com uma pessoa que aparentemente, né, ou perante o povo, certeza que nós vimos que aconteceu esse mesmo caso quando Jesus estava, né? Quando Jesus foi perguntado o que é que haviam de fazer com aquela mulher, é porque foi encontrado nesse mesmo crime, digamos assim, ou nesse mesmo pecado, e então nós percebemos que o povo já tinha condenado, mas Deus mostrou ao profeta, através do matrimónio que teve, que o povo estava a fazer exatamente o mesmo que aquilo que aquelas damas faziam, que era pecar, e pecar gravemente contra Deus. Estavam como é que se diz agora? Não bem a palavra, né? Estavam a trair Deus, é isso, estavam a trair a Deus com os outros deuses, né? Em outras palavras, né? Vamos continuar, que aqui o estudo explica muito bem essa parte, né? Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta, que é Israel, deixa seu marido, que é Deus, para se deleitar com os seus amantes, que neste caso era o Egito e a Síria. E é interessante que nesta lista está outra vez o Egito, né? Aquele povo, o povo de Israel que foi liberto do Egito,
sempre queria ir de volta para o Egito. E na Bíblia, quando se refere ao Egito, não se refere só à nação, mas muitas vezes se refere ao pecado, né? Não quer dizer que o Egito de hoje seja o pecado, né? Quer dizer que naquele tempo o Egito representava o pecado, porque levava uma vida que era completamente contrária à vida que Deus tinha para nós, né? E ainda pagava para estar com eles, que é o interessante, né? Porque Israel pagava presentes, né? Como nós lemos no início, para poder estar com aqueles amantes, digamos assim. Estava a fugir de Deus e ainda pagavam para estar a fugir de Deus, que é muito triste. E nós muitas vezes também, sem dar conta, estamos a pagar, estamos a estragar a nossa vida, estamos a como se diz às vezes, a vender a nossa alma por tão pouca coisa, só para poder pertencer àquele clube, né? Pertencer àquele grupo, e então nós podemos cair nisso, não é? Estamos a deixar Deus de lado por causa de tão poucas coisas que aqui na Terra não nos vão dar a solução para nada e que muito menos nos vão dar a vida eterna. Amém? Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Vamos a Provérbios 5:3, que vai ser o último versículo que vamos ler hoje, mas por isso seria bom que nós possamos lê-lo. Provérbios 5, versículo 3. Pode ler, irmã Arleto. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais doce do que o azeite. Meu Deus. Amém? Obrigado. Aqui, claro, nós vamos tirar isso para a área espiritual, né? Aquilo que está fora, e eu acho que isso hoje em dia podemos dizer que até é um grande problema que se diz sempre que os homens têm. Hoje em dia também sabemos que mulheres também têm esse tipo de problema, que às vezes vem um homem também e ficam todas perdidas, né? Mas normalmente, digamos, os hormônios trabalham mais assim nos homens, de ver uma mulher e sentir-se atraída por ela, né? E então a Bíblia dá aqui até um exemplo muito bom nessa área, né? Que parece que nós vimos alguém e ficamos logo apaixonados, né? Por aquela pessoa. E a igreja às vezes faz isso também. Nós às vezes fazemos isso também. Em ficar atraídos por aquela música secular, ficamos atraídos por aquele artista, por aquele jogador, por aquela equipa e tirarmos a prioridade a Deus. Sem muitas vezes darmos conta, né? Que quando depois o problema começa, porque digamos assim, eu não digo que é mal ver o futebol, eu não digo que é mal ver uma telenovela. O que é mal é se nós só vemos o futebol, se nós já só vemos telenovelas e já não damos tempo a Deus. Se tirarmos o tempo que nós talvez tínhamos para Deus, para de fazer isso. Então nós devemos questionar, será que verdadeiramente agradamos a Deus com isso? Deixarmos de fazer as coisas de Deus para estar fazendo as coisas assim, vendo futebol, vendo novela, deixando de buscar adorar a Deus. É como... Não sei se alguns irmãos devem ter visto no grupo da igreja, que eu gostei esta semana, que eu encontrei e achei muito interessante mesmo. Aquilo falou muito diretamente comigo. Que muitas vezes nós cristãos nem é o pecado o problema, mas é coisas que nós podemos fazer, as coisas que são lícitas, que a palavra não nos priva, mas que nos estão a roubar o tempo que nós devíamos de ter para Deus. Isso muitas vezes se torna um problema sem nós darmos conta, porque a palavra não nos priva de ver televisão. Mas Deus também não quer que nós estejamos a ver 8 horas de televisão para depois só estar a orar 1 minuto porque já estamos com sono. Está a tirar mais foco, o que está a tirar mais foco no cristianismo não é tanto assim esses pecados bem descritos, é mesmo por via dessas coisas que a gente vai dando e vamos tirando foco, porque o diabo também sabe, se ele nos coloca uma coisa que a gente de longe já sabe que foi, e ele sabe que a gente não vai se interessar, mas aquelas coisas que a gente dá por conta é que vão tomar conta de nós. Isso é muito perigoso. Obrigado, pastor. Na minha casa eu vejo também, assim, levanto um dia que eu tenho livre do trabalho,
eu digo assim, eu já planejo na minha mente, eu digo amanhã, eu vou buscar orar um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais a Bíblia, louvar ao Senhor, buscar a consagrar a Deus, né? Estar em consagração ao Senhor. Aí daqui a pouco me levanto cedo, bastante cedo, aí vejo uma coisa na cozinha, vou lá, faço, daqui a pouco não aparece outra coisa, não vou ter que limpar esse chão, não vou ter que limpar o banheiro, não vou ter que... Daqui a pouco acabou o tempo. Eu digo, Jesus, muitas vezes eu me chamo de Marta, eu digo, Marta, para agora e vai fazer, sabe? Porque se a gente não se examina, se a gente não vê, não vigia, foi-se o tempo. Amém. Foi-se o tempo. E a idolatria, e às vezes nós pensamos, pronto, idolatria sou mais e tudo, mas a gente cria mesmo uma idolatria. É verdade. Eu, por exemplo, muito antes de ser crente, nos anos 90, mas eu era doente mesmo por isso. Eu gostava da Gabriela Sabatina, se tivesse dinheiro eu tinha que... De fazer o quê, pastor? O jogo, a Gabriela Sabatina, uma argentina que jogava tênis. Ah, sim. Eu era louco por ela, assim, mas nunca lhe vi de perto. Mas eu não gostava do tênis, a partir dela eu comecei. Até hoje não conheci, mas eu não podia perder de ver o jogo. Eu só vi o tênis para ver ela a jogar. Era a minha ídola, está vendo? Dentro da minha casa eu sou assim um pouco meio que perfeccionista na limpeza, entendeu? Aí o inimigo que está à espreita, ele sabe disso. Ele sabe disso. Aí fico... E a pessoa que está não gosta de futebol, mas só sabia que Misericórdia. no canal. Misericórdia, muitas vezes eu não posso fazer. E estamos mesmo no ponto, né? Que muitas vezes são coisas que nós podemos fazer. A palavra não nos proíbe. E não é pecado, mas a questão é que excesso levamos. Porque aí pode se tornar pecado, porque um vício é um pecado. E muitas vezes nós pensamos que um vício é fumar, é drogar-se, mas até mesmo limpar Se é só isso, é claro. pode se tornar em um vício. Sutilmente. É. Ela vem rasteiramente. É. Né? E se a gente não está ali verdadeiramente vigilante, a gente não vê. Tá? E depois, se for o tempo... Já ouvi falar dessa tenista? Não quê? Era pequeno. Ou era pequeno. Não foi da época do Boris Becker, Steph Graf. Pergunta para o Pastor Walter. Ela é da Argentina. Eu tenho certeza que deve conhecer. Bem, irmãos, muito obrigado pelos acréscimos. É muito importante. E eu acho que é bom falarmos sobre isso, porque nós temos que ter isso em mente. Que muitas vezes nós pensamos que estamos tão longe da idolatria e ela está tão perto de nós, que se nós não tivermos cuidado. Amém? Ok, vamos então ao segundo ponto, que fala outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazá, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento dos necessitados e destruís os miseráveis da terra. Está em Amós 4.1 e 8.4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio, que é um pacto ou uma cumplicidade, com os governantes para extorquir, que é conseguir algo de forma negativa ao povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Ok? Então, mais uma vez, Deus pediu aos profetas para falarem ao povo e o povo, mais uma vez, não ouviu. E então aí nós vemos as consequências, que foi o cativeiro, que eles foram prisioneiros, né, do povo da Síria e mais tarde da Babilônia.
Terceiro tópico, para chegar ao fim, os estrangeiros ocupam a Samaria. A mistura de gente e o secretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, juntou aos deportados de outras nações. Torna-se a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E vemos aí que então, Samaria, sendo a capital do Reino do Norte, se tornou, digamos, o povo que os israelitas mais evitavam devido ao pecado. Porque ficaram lá alguns pobres, alguns israelitas pobres, chegaram muitos imigrantes, né, que a Síria queria misturar tudo para não haver rebeliões, né? Era mais fácil manter um império se o povo era misturado, porque sendo misturado não se iam juntar os iguais, ao mesmo se juntassem eram 2 ou 3, não eram 200, 300, 400 mil. E então assim o império da Síria conseguiu dominar o povo de Israel, destruindo-os e fazendo aquilo que o povo de Israel menos devia fazer, que era misturar-se. Desde o início, desde que nós conhecemos as leis mosaicas, sempre tiveram o aviso de não se misturar com os povos por quais passavam. E foi nesse que eles caíram sempre mais, trazendo as idolatrias dos povos que normalmente deviam de ter conquistado, e depois, mais tarde, misturando-se com esses povos, ao ponto de o povo da Samaria não se misturar mais com Israel, ou o povo israelita, digamos, tradicional, não se querer mais misturar com os samaritanos. Mas que Jesus queria também destruir esse preconceito, nós sabemos, e vamos falar sobre essa parte, falando da mulher de Samaria e, claro, do bom samaritano, um dos melhores exemplos que Jesus deixa, então, dos samaritanos, para mostrar que também devemos ter cuidado com os preconceitos, né? O segundo ponto, que é Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo ou da oposição entre Jesus e os samaritanos, Jesus os contemplou, com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E, em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou a compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. E assim como ele começou com a Samaria, né? Assim mais tarde ele continuou com os povos que não pertenciam ao povo de Israel, né? Assim como ele também disse, né? Primeiro preguei em Jerusalém, depois em Samaria e depois até ao confim da terra, né? O que é que ele queria dizer? Que devíamos alcançar o mundo inteiro, né? Nós pregamos para o mundo inteiro. Eu acho que a nossa igreja é exemplo disso. Estão aqui tantas nações diferentes representadas. Eu acho que isso é muito bom. E Jesus nos mostrou que devemos fazer isso. Claro que no tempo do Antigo Testamento essa mistura não devia de acontecer. Porque Deus tinha escolhido um povo. Deus não tinha escolhido todos os povos. Deus tinha escolhido um povo. Então não queria mistura, claro. E nós sabemos que na mesma havia a possibilidade de crer em Deus. Assim como vários escravos, depois da circuncisão, se tornaram judeus, né? Mesmo sendo imigrantes, mas criam no mesmo Deus como o povo de Israel e foram aceitos. Havia a mesma possibilidade
com todas as leis, né, de serem crentes judaicos, digamos assim. Mas Jesus mais tarde também demonstrou que o amor não é só para os judeus e que a intenção de Deus nunca foi de só salvar o povo judaico. Deus escolheu um povo, sim, mas Deus escolheu um povo que o seguisse, mas o povo não se importou por ele. E assim nós recebemos a chance, todos nós, de seguir a Deus através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por todos nós. Amém? E já não foi necessária a lei judaica, não foi necessária a lei de Moisés para nós podermos ser salvos, mas simplesmente o sacrifício de Jesus na cruz e através da sua graça podemos ser salvos hoje. Para terminar a lição, vamos à conclusão, que é muito importante o que está lá escrito. Não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Amém? Se não perceberam nada desta lição, memorizem esta conclusão. Que isto eu acho que é o essencial que nós devemos de aprender desta lição. Se Deus fala connosco, e nós queremos que Deus fala connosco, e às vezes pode usar um irmão, e às vezes esse irmão ou essa irmã vai usar talvez até uma palavra que pode parecer dura para connosco. Mas aí voltamos ao ponto, devemos examinar-nos. Será que é verdade? Será que verdadeiramente estou a falhar nesse ponto? Será que Deus está-me a avisar para algo que possa acontecer? Perguntar para Deus, Não? Temos que falar com Deus. Claro que há pessoas que nos querem prejudicar, e isso eu não nego, mas na maioria das vezes, digamos assim, aqui na igreja as pessoas não nos querem prejudicar. Mas devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria e escutar a voz. Escutar a sua voz, ler a sua palavra. Porque aqui nós percebemos muito bem que tudo aquilo que aconteceu ao povo de Israel podia ser evitado se eles simplesmente tivessem escutado os profetas. Mas sempre que os profetas advertiam, eles faziam de conta que não ouviram, até que chegaram ao ponto mais fundo que perderam a sua terra. E perderam a sua terra de uma maneira, e isso se repete várias vezes, que nós sabemos que o povo de Israel só teve direito a ter nação depois da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos a falar de um prazo de mais de 4.000 anos. E isso tudo são consequências de não ouvirem a voz de Deus. Eu disse que quando ouvimos a sua voz, estamos direção no nosso coração. Nós temos que estar atentos. E eu acho que é isso que nós temos que aprender com esta lição. Para não sermos cativos do inimigo, para não sermos cativos dos nossos próprios desejos, mas sim ouvir aquilo que Deus quer para nós. Ser sensíveis. Talvez vamos ouvir um conselho que não nos vai agradar pela primeira vez. Mas se pedimos a Deus e Ele nos confirmar, Ele nos vai dar a certeza se nessa área temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Uma experiência própria, na morte do meu primeiro filho, meu segundo, a minha mãe, todos sabem que minha mãe é católica ainda, mas esse tempo está acabando. Em nome do Senhor Jesus eu creio, para a honra e glória do Senhor. Ela é uma católica, mas já fala como crente, glória a Deus. E sabes que os católicos fazem missa de 7 dias, missa de 30 dias, missa de 3 meses, de 6 meses, e o ano inteiro fazendo missas. E eu estava lá. E a minha mãe disse, vamos fazer a missa de 7º dia. E eu já prendi o meu coração. Eu digo, eu não vou. Eu não disse nada, não falei. Eu disse, eu não vou. Mas no mesmo momento que eu disse, eu não vou, o Espírito Santo me trouxe esta palavra de 4 de João, e o versículo 4. É necessário passar em Samaria. E essa palavra ficou lutando comigo. Eu fiquei lutando com essa palavra o dia todo.
o tempo todo até o dia do... E eu fui. Eu digo, eu vou, Senhor. Orei. Eu digo, eu vou, Senhor. Eu vou. E fui. E nos momentos que eles estavam ali louvando Ave Maria, cantando essas coisas, eu sentada no meu canto e orando e rezando essas coisas, né? No Pai Nosso eu me levantei, porque é uma coisa que também eu posso orar, né? E no momento da palavra que o padre falou que eles não usam Bíblias, né? Eles têm ali um papel com alguma coisa da... Eu não sei nem como é que chama, né? Com a palavra, mas não tem assim, falando totalmente a palavra. Aí no momento que o padre falou qual era o tema e falou da palavra que ele iria falar, chegou no meu coração onde estava. E eu peguei a minha Bíblia, estava com a minha Bíblia, me levantei. E ele começou a ler, eu li a palavra. E eu fiquei, e passou, sim. E no final das contas, quando terminou aquela cerimônia, obrigada, pediu, né? Muitos vieram até a mim. E até mesmo da minha própria família, cunhado, né? Eu tiro o chapéu para você, minha cunhada. Eu digo, por quê? Por quê? Não, porque você é crente, crente da Assembleia. E crente da Assembleia esteve conosco na Igreja Católica. Né? Eu digo, eu só fui atender ao mandado do Senhor. Amém. Porque Ele me mandou ir. Porque era para mim. Né? E se eu tivesse endurecido o meu coração ali, porque eu escutei o Espírito Santo falar, vai. E depois eu vi que foi para a glória do nome do Senhor. Por alguma coisa o Senhor fez ali, eu creio tão somente porque o Senhor não perde tempo. Não é? E eu agradeço a Deus por aquele tempo que ali estive, não é? E pelo que Ele fez. Tenho uma pergunta. Sim. Agora eu já estou lá na frente, mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Porque às vezes assim me passa pela minha cabeça assim, eu pergunto de vez em quando, será que em questão assim de casamentos assim, entre nacionalidades diferentes, antigamente não havia muita mistura assim, como há hoje, como nós fazemos hoje, né? Será que isso aí também interfere, assim? Às vezes eu tenho dúvidas e acho que talvez interfira assim, um pouco na nossa vida, assim, questão de... Eu vou dizer agora a minha experiência. Eu ainda não sou casado, mas e vocês que são casados podem acrescentar as vossas experiências. Eu creio nesse ponto, né, da questão mistura entre povos diferentes. Eu acho que aí fica o conselho bíblico sempre, que é a questão do jugo desigual, né? Pensando na questão religiosa, né? Ou na nossa fé, sendo os dois cristãos, nós temos os dois, mesmo que tenhamos culturas um pouco diferentes, nós temos a cultura cristã e essa nos vai unir. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso, sobretudo, esse deve ser o ponto sempre mais importante, e porque Deus amou o mundo todo, né? Ele não ama só alguns, então eu não vejo sentido de não haver essa questão de mistura, porque, vamos ser sinceros, eu estou agora a viver na Alemanha, a probabilidade de encontrar uma portuguesa aqui não vai ser muito elevada, né? Então tinha que casar em Portugal para não haver essa mistura. O que vamos a ver, o que eu imagino que existe, e eu acho que isso todos que casaram com outra nacionalidade existe, é a questão cultural, que vai ser diferente, né? Aquilo que num país pode ser certo, noutro país pode até ser, digamos, desagradável para o cônjuge, né? E isso creio que devemos ter em mente, e isso deve-se ter em mente mesmo antes do casamento, porque a verdade é que depois de tomarmos a decisão, normalmente pela maneira como nós vemos biblicamente,
esses pontos têm que estar esclarecidos antes de nós casarmos, porque senão vamos ter esses problemas matrimoniais, não é? E, claro, pensando, por exemplo, nós como imigrantes, às vezes temos aquele pensamento de voltar para o nosso país. Se os dois são de países diferentes, para qual país é que nós vamos voltar? Isso temos que também ter em mente, não é? Eu creio, biblicamente, não há problema. Se os dois forem cristãos, temos a facilidade de ter a mesma fé, a mesma tradição cristã, digamos assim, de ter a mesma união cristã, mas vamos ter outros aspectos, talvez culturais, que vamos evitar se for do mesmo país, porque aí já os costumes costumam ser um bocadinho mais parecidos, mas eu vou passar essa resposta para os nossos irmãos casados, porque eu aí só posso dar da teoria. Para dar essa questão da irmã Cleia, fora do contexto bíblico, não há nenhum país que se intitula que é genuinamente 100%. Não existe. A não ser aqueles povos do Polo Norte, talvez, supostamente. Então, a ideia de optar, essa ideia que a gente defende, se for uma pessoa do seu próprio país, é melhor, é meramente relativo. É meramente relativo. Há casamentos de países diferentes que são super felizes. Há casamentos de pessoas da mesma terra que são um terror. E não só. Vamos agora dentro dos nossos próprios países. Eu falo um pouco do nosso próprio país. Isso de dizer uma coisa. Há questões também étnicas, por exemplo, nesses países, que as pessoas têm dificuldade de se casar um do norte e um do sul. Portanto, é o mesmo país. Então, isso, eu tenho pensado mesmo que não há alguém que diga que o nosso país originalmente, o próprio Hitler que tentou defender isso, ele também não era originalmente, não era. O povo ao longo dos anos foi sempre assim, se misturando. E antigamente também existia, no Brasil, principalmente no Brasil, existia assim, muita assim, questão assim, até mesmo de se um fosse da Assembleia de Deus e o outro, por exemplo, da Igreja Batista, sei lá, presbiteriano, coisa assim, eles não batiam, não casavam um com o outro, e se casasse, tinha que quase um passar para a religião do outro, porque sempre foi essa. Hoje não é tanto assim, não. Tem alguns lugares ainda, mas não é tanto assim, mas antes era assim, problemático dentro do próprio país. Né? Mas a Bíblia dá uma resposta bem clara quanto a isso. Quando a Bíblia diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, é a resposta disso. Que o amor supera tudo. Então está por cima de tudo isso. Ser o norte, ser o... Mas se o amor domina, supera isto tudo. O Padre acabou de dizer, e foi praticamente na minha mente, se forem verdadeiros cristãos, essa parte étnica ou cultural, isso morre automaticamente, se for verdadeiros cristãos. Agora, se for aquilo que nós acabamos de ver, cultuamos ao nosso Deus e depois vamos também depois, então esta parte realmente que vai aparecer aí, pensei, mas se formos verdadeiramente cristãos. E esta parte, por exemplo, mesmo nos dias de hoje, se formos a seguir aquilo que nós aprendemos hoje e que depois o povo não quis aceitar a palavra de Deus e pronto, e somos todos limpos no sangue de Jesus Cristo, que os que não queriam somos, e depois Deus optou por outros, então isso passa, porque nós vimos outras nações, por exemplo, que continuam a prosperar. Uma das grandes nações que ninguém tira o mérito é a América. A América foi construída por quê? Por esses povos todos, aceitou o mundo cultural, a liberdade de expressão, a religião, desde que você... Essa é uma nação identificada cristã. Desde que nós soubemos que servimos um Cristo, mesmo que você ainda vai cultuar a bruxa, você é bem-vindo aqui, mas eu tenho que dizer que eu sigo um Cristo. E a América hoje foi construída porque muitos deixaram os seus próprios países para construir a América. E a América é o que é. E os países continuam hoje aferrados, por exemplo, numa só religião, ou que vamos dizer, outras religiões que existem. Onde é que estão? Os grandes países tradicionais, o Irão, o Afeganistão,
São certas coisas, né? Se eles deixar, e é aquilo que Deus disse, continuas aí, e ainda eu ficava aqui a imaginar, há outras nações como a Índia, o Japão, eles continuam hoje que estão, é só misericórdia, porque Deus acha que sabe que um dia essas nações vão se arrepender, mas também não conseguem as outras nações. Já a religião muçulmana já é o contrário. Existem casos e casos. Existem casos e casos, o pastor falou há pouco, de casamentos da mesma nação, de duas pessoas da mesma nação, que é desastroso e de nações diferentes, né? Eu digo por experiência própria mais uma vez, né? Eu casei com o pai dos meus filhos e foi realmente um desastre. Estou há 27 anos, quase 28, com o meu esposo, aqui alemão. É claro que ele tem a sua cultura e eu tenho a minha. Aquilo que foi bom da parte dele, eu peguei. E aquilo que eu acho que não seria bom para mim, não era relevante para mim, eu deixei de lado. Né? E eu vejo que meu esposo ele também pegou muita coisa assim, da minha cultura. Né? E se tratando em relação a nós cristãos, é claro que eu sou agora cristã depois de ter sido já casada com o meu Stephen. Né? Eu não era crente, nem ele era crente. A palavra me diz que se o não crente decide viver contigo, então não abandona o não crente. Continua com ele. Né? Porque a mulher santa, ela santifica o seu marido. É isso que a palavra do Senhor me ensina e é isso que eu tenho dentro do meu coração. Né? Que não importa porque o meu Stephen é alemão e eu brasileira, né? Que isso não vai dar certo porque hoje eu sou crente. Não. Isso resta de questão de eu buscar renunciar a mim mesma, fazer a vontade de Deus, né? E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele fazer aquilo que eu estou a pedir, a apresentar a Ele, porque Ele nos prometeu: aceita o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele disse que a gente com Ele, nós somos mais do que vencedores. E é nisso que nós temos que estar firmados. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não vou falar muito não, tá ficando. Se formos a ver, nós seres humanos temos uma expressão. Todos temos uma expressão. Qualquer ser humano, seja em que ponto do planeta que ele existe, ele gosta de ser amado. Nós temos todos uma expressão, o amor. E então, eu vejo que se o amor for o nosso denominador comum, ela submete as culturas. Por que que nós conseguimos conviver aqui? Nós aqui, em diversos lugares. Já notaram o que é que nos consegue conviver juntos? É só uma coisa, o amor. Isso passa também para as relações de casamento. Se o amor for o denominador comum, eu pouco vou fazer caso se o Patrick é português, porque o amor nos une. O amor Deus colocou o amor como um imã. Ela atrai toda a gente. Todo mundo gosta de ser amado. Então, eu gosto dessa passagem da Bíblia, que o amor tudo suporta. O amor, e é por aí mesmo. É por aí. Então, eu vejo que o ser humano tem uma linguagem única, que é o sentimento de amor. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que acrescentaram. Eu sei que podíamos falar muito. Talvez temos que organizar um retiro de casais para isso, né? Ou para futuros casais, porque senão já são 11h30, vamos perder muito tempo do nosso culto. Pastor, entregue a palavra a todos que estão em casa. Vamos já começar em breves instantes. E a todos os irmãos que estão aqui, que Deus vos abençoe.